Amigos, companheiros, continuemos nessa difícil. Eu falo difícil porque é difícil, gente. A gente se entrosar, estudar, entender. Tem tanta coisa que não é de uma hora para outra. Não. Quantas vezes eu já li livro, na segunda vez eu entendi de uma maneira diferente, ou então achei mais fácil. Nossa, eu tinha entendido outra coisa. Nossa, é dessa maneira que aconteceu, que fez. E tudo isso na nossa vida, faz parte da nossa vida. Então, a apometria, gente, ela tem sido, né, tem se apresentado em todos os nossos estudos, né, espíritas ou não, porque tem pessoas que se interessam por isso, embora não vá no centro, embora não tenha lido os livros do Kardec, ele fica fascinado, interessante de saber disso, a respeito disso. E existem vários autores que falam sobre isso, que abordam, e eu vou dizer para vocês, então, se vocês tiverem necessidade ou se interessarem, porque tem gente que se interessa, parece que não, mas tem, e que procure o livro do Apometria e Desdobramento Múltiplo, do nosso autor Gease Amais, que ele nos explica muita coisa, gente, né? E ele mostra por A mais B o que vem a ser a apometria, com mais facilidade. E tem outros livros que são muito complexos, não entram no assunto, já vão falando. E nesse livro não. Gostei muito. E ele explica também, falando sobre os novos rumos para que faça a desobsessão. Que a desobsessão é a retirada do espírito, seja amigo, seja atrasado, seja inimigo, né? Seja por quais razão ele fica atazanando o encarnado, deixando doente, infelicitado, perturbado, um monte de coisa. E isso não é vida para ninguém. Então, a necessidade de afastar esse espírito, por isso que a gente dá o nome de desobsessão, que é esse procedimento. E nessa apometria que é feito isso. Não só isso, como outras coisas que serão ditas para vocês. E o seu Gease Amais, ele é do estado de São Paulo, e ele dirige o Centro Ecumênico Ramatiz de São José do Rio Preto. É psicoterapeuta holístico especializado em TVP, terapias de vida passada, captação psíquica, apometria e desdobramento múltiplo. Então, vocês estão vendo que interessante. E se vocês forem ler, se vocês forem estudar, já tem um caminho certíssimo para vocês seguirem. A apometria e o desdobramento múltiplo, explicando de uma maneira das principais informações que essas técnicas trazem. A técnica apometria e o desdobramento. Então, nesse livro ele é explicado de uma maneira muito fácil e simples. E de mostrar claramente que a maioria das nossas desarmonias, somatizadas no nosso corpo físico ou na nossa mente, tem suas raízes implantadas na profundeza do inconsciente, que é o conjunto de 5 corpos sutis que formam o perispírito e que armazenam
personalidades físicas, superpersonalidades ou personalidades múltiplas. E que essas raízes são alimentadas pelos nossos comportamentos negativos, como conversas fúteis, prolongadas, condutas agressivas, a ociosidade, desejo intenso de apreço e reconhecimento, entre outros. Estou falando o que é que atrapalha a nossa vida e faz com que nós apresente cada vez mais problema. E depois outra, gente. Vocês sabem que não é nem a primeira, nem a última encarnação que nós estamos presenciando. Nós somos espíritos milenários. Estão cansados de ir, de vir, de ir e de vir. E muitas dessas idas e vindas, às vezes não fazemos nada, não procuramos melhorar em nada, e nem muito menos para o outro. Então aqui está, vocês lendo, estudando esse livro, vocês vão ficar vendo que muita coisa entra em função da nossa vida, gente. Do nosso irmão, do nosso filho, do nosso neto, das pessoas que nós desconhecemos. Nossa, que pessoa! Nossa, ele não bate bem na cabeça. Vai saber lá, gente, o que está passando na cabeça desse nosso irmãozinho que já está perturbado, aconteceu tanta coisa que no fim endoideceu, perdeu a razão. Vamos ter compaixão, paciência com essas pessoas também. Ó, no livro do Seu Gease, ele diz que essa obra dele discorre acerca da apometria, que é um conjunto de procedimentos terapêuticos que faculta a possibilidade de abordar, manusear e tratar os corpos do agregado humano. A apometria tem sido bastante utilizada em correntes terapêuticas e nas sessões de mediunidade curadora à luz da doutrina espírita. Essa técnica serve para tratar distúrbios de ordem espiritual, perispiritual, anímica e mediúnica, todos os tipos de obsessão. Pode ser aplicada em qualquer pessoa, não importando a sua idade, a sua resistência ou condição de saúde, tanto física como mental. Os trabalhos práticos de apometria são utilizados médios fenomênicos para incorporar ou sintonizar e terapeutizar ou tratar simultaneamente tanto os espíritos obsessores como as muitas personalidades dissociadas, desarmônicas de consciência de uma pessoa. Esse recurso é chamado de desdobramento múltiplo, que é um aprofundamento da apometria. Então, vocês viram quanta coisa maravilhosa, quanta coisa linda que a gente pode utilizar, pode fazer parte da nossa vida, não só para nós, como para ajudar nosso irmão que está em sofrimento, é lógico. Então, por isso que foi falado
no começo sobre os corpos, e tudo agora, gente, que a gente for falando, você já sabe. Ah, já sei, já conheço o chakra. Porque parece brincadeira, mas muita gente não sabe e nunca ouviu falar sobre isso. E eu acredito que futuramente esses conhecimentos vão ser para todos. Desde criancinha, a criança já vai tendo necessidade, já vai aprendendo sobre tudo isso de uma maneira bem sutil, fácil, de acordo com a sua idade, é lógico, né? Como é aí ensinado, nós tendo noções de espiritismo nos centros, né, de tratamento, de doutrinação. Então, a parte é feita, é dada uma aulinha para essas crianças de acordo com a sua faixa etária, que é muito interessante para quando aquele jovem que for seguir o espiritismo, ou que tenha mediunidade, ele já vai tendo mais facilidade, já vai aprendendo como ele tem que reagir, dominar, né, e respeitar, né, essa ou aquela religião, e jogar fora todo preconceito pela janela, porque esse preconceito não é bom para ninguém, seja de raça, seja de religião, situação. E daí, gente, que a pessoa é rica, daqui a pouco nós somos um monte de engrementos, num buraco. Para que tanto orgulho, tanta vaidade disso, sou isso, sou aquilo? Ninguém é nada, né? Por isso estamos aqui, com a simples finalidade de aprender, de estudar, e com a nossa bandeira branca de ir à frente, avante, por esse caminho que Deus nos deu, né? Só que nós temos que ir, não esperar a hora de bater as botas para depois ficar desesperado do lado de lá. Bom, então, gente, o Giase disse, a apometria não é uma filosofia, não é uma doutrina, não é uma religião. A apometria é uma técnica avançada, um conjunto de procedimentos terapêuticos que faculta a possibilidade de abordar, manusear e tratar os corpos do agregado humano, conforme já foi dito agora mesmo. Ele é útil em muitas correntes terapêuticas. Porém, fundamental nas sessões da mediunidade curadora, à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Sua ação se faz por meio do impulso mental de um operador treinado, movido pela força de vontade. Vocês estão vendo? Cada médium que ali se posiciona no seu papel, para que ele seja realizado da melhor maneira possível e com muita organização, muito preparo. Não é na hora ali que ele vai ver, eu vou ver o que eu vou fazer. Será que eu vou mentalizar? Será que eu vou contar? Não é assim. Por isso, ele, antes dele ir, já está sabendo. Já vai direitinho. Como se ele fosse participar de um teatro, por exemplo. Ninguém vai apresentar ali de uma hora para outra. Ele se prepara para que seja tudo muito bem feito. Serve para tratar distúrbio de ordem espiritual, perispiritual, anímica e mediúnica. Todos os tipos de obsessões de forma gratuita de encarnados, principalmente. Então, as pessoas que estão com problemas de obsessão, né? Vocês nem queiram saber, aqueles que nunca ouviram, nunca falaram, que não é fácil, viu, gente? Eu digo que não é nada fácil, muito difícil esse problema espiritual. Portanto, se você tem um irmão, um parente, um amigo, um vizinho mesmo desconhecido, oriente.
Seja lá qual for a sua religião, gente. Façam bem. Irmão, procure um centro espírita. Você lá será bem tratado, será bem orientado, né? Porque, gente, existe casos de obsessão, que aquela pessoa tem que passar por essa tarefa difícil. Mas há outros casos que se resolvem sim. E a pessoa leva uma vida melhor, mais feliz, sem nervoso, sem irritação, sem mal-estar. Vê tudo mais cor-de-rosa, como se diz, né? Pode ser aplicada em qualquer criatura. Não, portanto, a sua idade, como já foi falado, a sua resistência. Ah, ela é fraquinha, tá doente, tá caindo aos pedaços. Não, pode ir. Só, tá doente. Tanto, não vai esperar ficar bom. Vai atrás, gente. Corram atrás, que tem muitas coisas que se deixar para depois, poderá ser muito tarde demais. Nos nossos trabalhos práticos de apometria, conforme já foi falado, vou tornar a falar. Ó, gente, são sendo utilizados os médiuns fenomênicos para incorporar, sintonizar, terapeutizar ou tratar simultaneamente tantos os espíritos obsessores, como também a própria vítima que está sendo obsediada. Que eu já falei que ele também deverá passar por tratamento, por orientação, porque senão tudo voltará se ele não tomar uma decisão de mudar de maneira de ser, de agir, de pensar, porque senão ele atrairá novamente até aquele obsessor que foi afastado, como muitos outros. Há casos que tem pessoas que têm, não um, não dois, mas muitos, que se aproveitam da situação daquele infeliz. E isso é muito triste. E vocês estarão fazendo uma caridade, orientando esse nosso irmãozinho, irmãzinha, né? O mesmo, até criança, gente. Não pense você porque a criancinha tem isso e aquilo. Piorou. Às vezes tem criança que tem espírito obsessor pior do que se fosse um adulto. Ela é nervosa, irritada, vou dar umas palmadas, vai ficar de castigo. Não façam isso. Antes de qualquer coisa, converse. Se situe naquele lugar, se fosse você. Ajude e não atrapalhe, se caso você não entender nada. Peça para que ele se oriente no lugar próprio para isso. O desdobramento múltiplo será então falado na próxima vez. E também as leis que regem esse desdobramento. Vocês que, mas que será isso, esse desdobramento? O que acontece, o que não acontece? Torno a falar que será tudo isso em outra ocasião, sobre o que vem a ser o desdobramento, o que vem a ser esses termos todos usados na apometria. E também falarei novamente tudo que se puder falar sobre a obsessão, porque é importantíssimo, porque muitas pessoas por aí afora são muito atuadas demais por esses espíritos e muitos deles são considerados loucos, são internados. E quando bastava somente ele ir num centro para ter uma orientação e ver o que está acontecendo. E como falo outra vez, o preconceito. Imagine, nós não vamos nesses lugares e o coitadinho vai ficar sofrendo. Não quero nem pensar quanto que é triste esse sofrimento. É pior do que um sofrimento físico, torno a dizer. Que às vezes nem corações, nem tomando passe, ainda continua aquela
é um negócio horrível, gente. É um negócio horrível. A dor espiritual, a dor da alma. E como por aqui, eu vou parando porque depois será falado sobre o desdobramento que é usado nos trabalhos da apometria, nesse centro do Sr. Gyasi. Se vocês quiserem, vocês poderão procurar nesse livro que é fácil. Ele é fácil, ele também é pequeno, a leitura também é ótima, vocês vão entender, né? Ele fala muito sobre as nossas personalidades, porque, como eu falei, não é a primeira vez que eu estou aqui. Quantas vezes eu fui um homem, fui um velho, fui um moço, fui um débil mental, fui um aleijado, deficiente mental. Então, cada uma dessas vidas, gente, eu continuei no determinado modo vivente, um modo de pensamento. E muitas vezes eles ficaram, pode-se dizer, meio encruados. E muitas vezes, em outras encarnações, a gente começa a expandir esse tipo de personalidade, que às vezes não é boa. Então precisa de uma orientação, de uma, como é que se diz? É feito também trabalhos para a pessoa voltar no seu passado espiritual, mas que esse negócio só deve ser feito quando houver muita necessidade, porque tem pessoas que vão por curiosidade, e isso não é curiosidade, gente, não é. Ele pode ficar sabendo coisas que ele não devia saber, e daí traz um transtorno na vida. Pra quê? Se Deus fez-nos assim, esquecidos de vida passada, é para que não atrapalhasse a nossa atuação nessa vida atual. Então, até outro tempo, outra hora, onde continuaremos falando sobre esse assunto, que ele é bem complexo.